do processo mutacional, agora a gente vai começar a falar então por mais algumas razões para a gente utilizar modelos, né? Então, essa é formalmente uma aula sobre modelos de evolução molecular, e essa é uma introdução ainda ao assunto, antes da gente entrar nos modelos propriamente ditos. A gente já viu os métodos da parcimônia, a gente viu que a parcimônia tinha um critério de optimalidade de mudança mínima, né? Então, a ideia da parcimônia é que a parcimônia, pela própria maneira como a gente fazia ela, a gente escolhia o escolhe mínimo, que significa que ela sempre vai escolher o menor valor possível de mudanças. E isso daí, eu cheguei a comentar com vocês quando a gente começou a aula de parcimônia, é um modelo que tem uma certa lógica, porque a mutação é um evento raro, mas tem muitos estudos de simulação que demonstram que o valor das árvores verdadeiras não são necessariamente mínimas. E aí, pela própria definição da maneira que a parcimônia é feita, a gente vai ter uma subestimativa do comprimento dos ramos, porque como ela só admite o mínimo, se só a árvore verdadeira for um pouco mais longa, a árvore de parcimônia vai ser uma árvore subestimada, né? Então, tem vários estudos mostrando que as árvores de parcimônia são mais curtas do que a filogenia verdadeira, se você, tipo assim, simular seus dados a partir de uma árvore que você cria, aí você simula seus dados, depois testa para ver se a parcimônia recupera. E normalmente ela vai recuperar uma árvore que é mais curta do que a filogenia que deu origem àquelas sequências. O outro problema que nós começamos a discutir quando a gente viu os métodos de parcimônia é que ou você vai assumir que tudo tem exatamente o mesmo peso, né? Como foi o caso da parcimônia de Fitch, né? Ou a gente tem problemas para estimar os pesos que vão ser dados na parcimônia. Vocês também me fizeram essa pergunta quando a gente viu o algoritmo de Sankoff, e realmente os pesos que tenta se dar na parcimônia quando você vai fazer uma parcimônia com pesos, são pesos arbitrários, então 3 para 1, ou aquele pessoal de zoologia que dá peso zero às transições. Então existem maneiras de tentar dar algum peso, mas são maneiras que são arbitrárias. Algumas maneiras são um pouco mais algorítmicas, tipo aquela ideia da pesagem sucessiva. Mas também comentei com vocês que é uma maneira que a gente, né, desvalorizar aqueles locais onde tem homoplasia e tal, mas você acaba também cozinhando seus dados de uma maneira que não é muito rigorosa do ponto de vista estatístico. E a gente acabou de ver na primeira aula sobre o processo mutacional que diferentes regiões que têm diferentes taxas mutacionais vão ter estimativas melhores ou piores, vai ter aquela saturação que vai afetar a reconstrução filogenética, porque vai chegar uma hora lá para trás que os seus genes você não consegue mais enxergar as mutações que aconteceram porque elas foram sobrepostas. Bom, teve esse artigo aqui, olha, eu nem dediquei para leitura para vocês, mas se vocês quiserem dar uma olhada, é um artigo bastante empírico, então ele é de fácil entendimento, e ele mostra que quando você trabalha com matrizes que têm vários genes, as matrizes com vários genes geralmente têm comprimentos de ramo maiores do que as matrizes individuais de uma análise concatenada. Isso quer dizer, se você assumir que a matriz combinada ela é mais precisa, né, recupera melhor a filogenia do que as individuais, então quando você diminui a amostragem, fica só com genes específicos, e essas árvores são mais curtas do que deveriam, porque elas são menos do que, né, a soma das combinadas dá um valor maior, então indica que é mais uma evidência de que a principal falha quando você reduz a amostragem na parcimônia é a árvore ficar mais curta do que deveria. Um outro problema da parcimônia é um problema que é chamado de atração de ramos longos, né? Esse é um assunto extenso na área de parcimônia e tem um trabalho, uma revisão, que é essa do Bergson em 2005, quem quiser dar uma olhada, né? Mas eu vou dar uma explicação rápida só para vocês terem uma noção do que se trata, mas a gente não vai ficar um tempo imenso da aula trabalhando com isso, né?
E a ideia desse artefato é o seguinte: na parcimônia, quando você tem diferenças muito grandes nas taxas evolutivas dos seus ramos, na base da sua árvore, os ramos que são muito compridos, levando a um táxon terminal, eles acabam se atraindo. Então, tipo assim, você acaba criando grupos irmãos de linhagens que estão em ramos longos. E eu vou dar uma mostrada para vocês por que isso acontece, né? Principalmente quando a gente tem algumas linhagens com a aceleração da taxa evolutiva que aumenta muito. A ideia da atração de ramos longos é o seguinte, olha, vamos assumir que do lado esquerdo eu tinha aqui uma filogenia verdadeira, tá? Então a filogenia tinha evoluído dessa maneira, A irmão de B e C irmão de D. Isso foi o que aconteceu na natureza. E eu tinha, você vê que tinha poucos ramos aqui, né? Uma sinapomorfia aqui que segurava C e D juntos e uma sinapomorfia que segurava A e B juntos. E nesses ramos levando a B e C, tinha um monte de autapomorfias aqui que aconteceram. Mas o que acontece? Olha, vocês sabem que o número de bases é limitado, ou tem o A, ou C, ou G, ou T. Então, vamos dizer assim, a chance de que num determinado sítio eu tenha a mesma base, ela é um quarto. Por quê? Porque você vai ter um 16, ó, a chance de ter um A e um A é um 16avo. É um quarto de chance de ter um A vezes um quarto de chance de ter um A de novo. Se você multiplicar isso, A e A, C e C, T e T, e G e G, você vai somar um 16avo, 4 vezes vai ter um quarto. Então existe sempre um quarto de chance de que dois nucleotídeos entre um sítio sejam iguais, simplesmente porque só tem 4 nucleotídeos disponíveis. À medida que eu trabalho com ramos que são longos, que tem um monte de mudanças no mesmo ramo, se os outros ramos, os outras mudanças que dão suporte à filogenia são poucas, ao acaso, ó, eu marquei aqui, ó, eu teria esses, por exemplo, esses três em vermelho com a mesma base. E por que eles têm a mesma base? É o acaso, simplesmente porque só tem 4 bases possíveis e coincidiu que aqui tinha um A e um A, um T e um T e um C e um C, por exemplo. Aí, quando eu tentar fazer a reconstrução filogenética disso na parcimônia, ele vai interpretar essas mudanças iguais como se fossem sinapomorfias e reconstruiria uma coisa tipo essa daqui da direita, né? Por quê? Porque eu tinha 3 sinapomorfias para juntar B com C, né? E eu só tinha uma sinapomorfia para mostrar a filogenia verdadeira. Aí o que ele vai fazer? Ele vai construir uma filogenia errada. E tipicamente os ramos que são longos se tornam grupos irmãos, tá? Então isso daí é uma coisa interessante quando você construir uma árvore de parcimônia, principalmente os elementos que estão na base da árvore, não os terminais muito da ponta, mas as coisas que estão mais atrás na árvore. Se você vê assim, dois táxons meio diferentes e que ficam agrupados em um ramo juntos, e esses ramos têm comprimentos de ramo muito longos, você pode estar incorrendo exatamente nesse erro aqui. Isso aqui, esse tipo esse desbalanço nas taxas é uma coisa chamada de Felsenstein Zone, né? A zona de Felsenstein. É uma coisa interessante isso daqui. Bom, no caso da atração de ramos longos, então, por causa desse artefato, a parcimônia ela só vai funcionar bem quando o seu conjunto de terminais não tiver diferenças gritantes dos comprimentos de ramo, ou seja, que a quantidade de mudanças em cada ramo ao longo da árvore seja mais ou menos balanceada e mais ou menos constante, tá? Quando isso é violado e tem esses ramos com uma quantidade muito grande de mudanças, eles podem se atrair. E aí, o que acontece? Se você for aumentando a sua amostragem, como a amostragem vai, se você for adicionando caracteres, vai adicionando mais comprimento de ramos a todos os ramos e aqueles ramos lá têm taxa evolutiva elevada, então, à medida que se aumenta o número de caracteres, ao invés disso melhorar, isso vai piorar. O que eu quero dizer? Se eu dobrasse o número de caracteres aqui, ó,
aqui, sei lá, iria para 2, para 2, para 2, para 2, e aqui iria para um monte. Aqui, ó, iria para, em vez de ter 8, ter 16. Então a chance de continuar seria a mesma. Então, quando você tenta aumentar a amostragem para corrigir a tração de ramos longos, em vez de melhorar, o problema piora. Então, do ponto de vista estatístico, a gente chama isso de consistência, que seria a capacidade de convergir para a resposta correta quando você aumenta a amostragem. Aquela ideia de quanto mais você amostrou no erro aleatório, a média tem que ir ficando mais precisa. E isso não acontece aqui. Então, esse não é um problema de erro aleatório, porque ele não melhora com a amostragem. E a gente está falando então de um erro sistemático que é característico desse artefato da parcimônia. Tá? Então é interessante, esses são os dois problemas principais da parcimônia. Então, seria essa questão de não conseguir trabalhar bem com as diferenças de taxas evolutivas e ter esse problema aqui da atração de ramos longos. Bom, então a gente é obrigado a passar agora para ver métodos baseados em modelos de evolução molecular que vão trabalhar com a modelagem daquele processo mutacional que nós vimos na aula número 1 desse módulo. E reparem que o aprendizado desse módulo é muito importante, né? Eu dou ele separado como uma aula só de modelo de evolução molecular, porque ele vai se aplicar a 3 métodos bastante diferentes. Então, a primeira coisa que a gente vai poder fazer com esses modelos de evolução molecular é fazer buscas como a gente fazia na parcimônia, porém usando agora um critério de verossimilhança, que é uma probabilidade. Então, em vez da gente separar as árvores durante a busca heurística, por exemplo, com procurando a árvore mínima em termos de comprimento, aqui a gente vai procurar a árvore que apresenta a maior probabilidade. Então, a gente vai ter que comparar entre as probabilidades da sua árvore ser verdadeira em relação à sua matriz e um modelo de evolução molecular e tentar selecionar a que melhor atende a este critério. A segunda coisa é que esses modelos de evolução molecular, eles têm métodos e fórmulas e critérios desses modelos que permitem os cálculos das distâncias. Então, aquele problema que eu mostrei na aula passada, da coisa ir saturando, existe uma fórmula que corrige aquilo. E você tendo um modelo explícito de evolução molecular, você vai conseguir calcular distâncias corrigidas que tentam corrigir os problemas causados pelo processo mutacional, que podem ser de diferentes níveis de complexidade. E aí, as distâncias produzidas por esses métodos, eu posso tratar com o método algoritmo, no caso o PGMA e Neighbor Joining, que a gente vai aprender na próxima aula, e a gente vai ver como é que se constrói, a partir das distâncias se constrói árvores também. Uma terceira utilidade dos métodos de evolução molecular são os métodos de análise bayesiana. O caso do método de análise bayesiana, ele não trabalha com uma busca, porque ele é um método que a gente trabalha na ideia de construir distribuições estatísticas dos parâmetros. Mas a topologia é um parâmetro. E aí também na análise bayesiana, a gente entra, na fórmula da Bayesiana entra uma função de verossimilhança que, por sua vez, é baseada no modelo de evolução molecular. Então, vamos dizer assim, a matemática envolvida na análise bayesiana, ela leva muito em conta o que a gente faria nesse critério de optimalidade aqui da verossimilhança, mas a maneira de tentar descobrir a melhor árvore é diferente. Então a gente tem que discutir um pouquinho agora o que são os modelos, né? E os modelos, olha, eles vão ser estruturas matemáticas que a gente quer descrever a probabilidade, ou descrever de forma probabilística as mudanças do DNA, como a gente viu no primeiro vídeo. Né? Eu tenho uma taxa evolutiva, uma vez a cada 1 milhão de anos, as taxas evolutivas vão se acumulando, as mutações vão se acumulando, né? E agora, olha, a gente vai poder trabalhar com diferentes números de parâmetros. E os valores dos parâmetros a gente vai ter que calcular. Então, o modelo, ele tem qual é o modelo, quantos parâmetros ele tem. E depois eu tenho os valores que eu vou dar daqueles parâmetros, eu vou ter que estimar os valores numéricos. E, por exemplo, para uma análise de máxima verossimilhança, eu vou ter que fornecer
tanto o modelo como os valores que ele vai utilizar para fazer os cálculos de probabilidade. E aí, o que a gente tem de principais diferenças? Qual é o modelo, né? Que significa quantos parâmetros ele tem e quais os valores que a gente vai conseguir estimar para poder fazer as análises posteriores. Reparem que esses valores não vão precisar ser estimados para análise bayesiana, porque na análise bayesiana a gente dá só o modelo e ele calcula ao mesmo tempo a distribuição estatística da topologia e a distribuição estatística dos valores dos parâmetros. É um método diferente, em que os parâmetros são calculados durante a corrida. E no caso da verossimilhança, não, a gente tem que dar as duas coisas. Bom, o que a gente pode modelar? Então, a gente já viu que a gente tinha lá a questão da taxa mutacional. Então, agora a gente pode modelar diferenças entre os tipos de substituição. Na aula seguinte, a gente vai ver todos os modelos mais comuns e no que eles diferem nessas coisas que a gente pode se modelar aqui. Isso não é parte dessa aula aqui, eu só vou discutir, né? Mas a gente pode trabalhar, por exemplo, com um tipo de taxa evolutiva, né? Que seria aquela taxa mutacional. Eu posso trabalhar, por exemplo, com duas taxas evolutivas, que seria uma para as transições e uma para as transversões. Lembra que eu comentei que uma é mais rápida que a outra, uma satura antes da outra. Então já é um modelamento um pouco mais complexo. Eu posso modelar, por exemplo, 6 taxas evolutivas, que eu vou mostrar no exemplo logo a seguir aqui, que seria modelar cada mudança possível entre as 4 bases, né? Uma outra coisa que a gente modela é as frequências de bases. Então, por exemplo, vocês sabem que as diferentes regiões de DNA podem ter desvios entre as 4 bases de DNA. Então, por exemplo, as regiões não codificantes que a gente utiliza de plastídio são super ricas em AT. Então, tem uma frequência de A e de T muito mais alta do que a frequência de C e G. Então, isso pode ser considerado na hora da gente modelar. Um outro exemplo, a região ITS, que todo mundo usa lá de ribossomo, é uma região rica em G e C. Então, a frequência de base é diferente, a gente vai modelar diferente. Por quê? Porque se eu tenho muito A e T, então deve existir mais mudanças envolvendo A para G, envolvendo essas duas bases A e T do que outras bases que não são presentes na amostra. Então isso aqui é uma coisa que a gente vai modelar também e tem que estimar também. A gente pode modelar ainda, dentro de um mesmo gene, diferenças entre os sítios. Então, aquilo que eu comentei para vocês. Olha, eu tenho a primeira e segunda posição, então eu poderia ter modelado separadamente a primeira, a segunda ou a terceira. E tem ainda fórmulas que modelam essas coisas em quartis. A gente simplesmente distribui os sítios em quartis, os mais variáveis e menos variáveis, e tenta separar algumas classes de variabilidade com taxas evolutivas diferentes. A gente pode ainda modelar diferenças entre as regiões de DNA. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu não vou usar o mesmo modelo para diferentes partições dos meus dados que eu concatenei. Então, por exemplo, eu poderia ter diferentes regiões. Então, por exemplo, eu tenho lá uma região, como no trabalho prático de vocês têm uma região de plastídio e uma região de núcleo, que é o ITS. Então, eu poderia ter um modelo para o núcleo e um modelo diferente para o ITS. Ou eu poderia, né? Então eu poderia ter um modelo diferente e valor diferente. Às vezes eu posso ter o mesmo modelo, porém os valores são diferentes. Então, mesmo que o modelo seja o mesmo, então vamos dar um exemplo. Pode ser que eu tenha um modelo para o ITS com frequências de base ricas em CG, e então os valores de ITS vão ter essa frequência de bases alta. E, por exemplo, no plastídio lá, que tem rico em AT, eu vou ter frequências de bases com muito mais A e T. Então, isso aí são diferentes valores, mesmo que os modelos fossem idênticos. Então, eles vão contar como 2 modelos, não como um modelo só, porque é um modelo, porém, com valores diferentes. Isso aqui, então, olha, para a gente só dar o exemplo do que eu tinha dito no anterior, por exemplo, eu posso modelar, né, um modelo bem geral que a gente trabalha para as coisas, é trabalhar com 6 taxas de substituição diferentes. Então, vocês podem observar, só que ele é reversível. Olha, de A para C é a mesma coisa que C para A. De C para G é a mesma coisa que C para G. Né? T para C.
E aí o que acontece? Olha, você pode me falar assim, ah, mas agora tá esses números enormes, não tá mais aqueles números fracionários da taxa mutacional. Exatamente. Então, o que que a gente faz? Quando a gente trabalha com os modelos, geralmente a gente normaliza, né? Então a taxa mutacional, ela não vai ficar, você não vai ficar usando aqueles valores fracionários na hora de especificar o modelo. O que que vai acontecer? Se a gente somar esses valores aqui dos 6 parâmetros que eu dividi, olha, 20 com 30 dá 50, 65, 80, 91, né? Então, na verdade, o que que eu fiz? Eu peguei a taxa mutacional e dividi ela em 6 partes. Então, esse tipo de mudança AC tem um quinto da taxa mutacional, esse aqui tem 0,3 da taxa mutacional, esse aqui tem 0,15, tem 10% da taxa mutacional, tá? Então, isso aqui ficou, na verdade, a gente pegou a quantidade de mudança e a gente dividiu a taxa mutacional em diferentes quantidades. Por quê? Então, um tipo de mudança vai ser mais comum que o outro, e de uma taxa mutacional média de todas elas, elas estão aqui divididas em diferentes tipos de mudança. Então, a gente comentou ali, o número de parâmetros vai ser sempre variável entre os modelos, né? Como esse que eu acabei de mostrar para vocês aqui tem 6 parâmetros, que são esses 6 aqui, os outros são os mesmos, né? Poderia ter um parâmetro só, que é uma taxa evolutiva única, ou eu poderia ter só 2 parâmetros, que seria com a transição e transversão separada, né? Ou eu poderia ter, por exemplo, a taxa evolutiva uma só, mas ter 4 frequências de base, então eu ia ter 5 parâmetros. Eu poderia ter esse anterior aqui, que tem 6, e mais as 4 frequências de base, então já vai dar 10 parâmetros, né? Então, o número de parâmetros que a gente vai incluir nos modelos, ele varia e ele vai afetar a complexidade do modelo. Por quê? Porque quanto mais parâmetros eu faço, eu vou ter um erro sistemático menor, porque eu vou fazer um modelo que se adapta melhor. Então, eu permito que os tipos de mudança sejam diferentes, eu permito que as frequências de base sejam diferentes. À medida que eu vou incorporando mais parâmetros ao modelo, eu vou permitindo que mais heterogeneidade no processo evolutivo seja modelado dentro desse modelo. Então, os modelos com mais parâmetros, eles sempre vão ter um erro sistemático menor, porque eu estou aumentando a capacidade de modelar a heterogeneidade. Mas, como tudo na vida, isso vem a um custo. E o custo, nesse caso, é que quanto mais parâmetros eu coloco, mais eu vou ter um erro aleatório. E qual vai ser o erro aleatório? Eu vou ter que estimar o valor. Então, aqueles valores 0,15, 0,10 tal, foram estimados. Como eu vou estimar ele a partir das minhas matrizes de dados da minha árvore, vai haver um erro de estimativa, que é aquele mesmo erro. Lembra o erro que era envolvido com a amostragem dos táxons e o erro que era envolvido com a amostragem dos caracteres. Então, na hora que eu estimar um valor de um parâmetro desse, está envolvido um erro de estimativa, que é uma variância em torno do valor desse parâmetro. E essa variância, quanto mais parâmetros eu colocar, vai somando a variância de estimativa de cada um dos parâmetros e vai ser maior o erro aleatório que vai ser incluído na minha análise. O que eu quero dizer com isso? O que é o erro aleatório? É aquele que a gente media com o Bootstrap, por exemplo. Né? O Bootstrap media o erro aleatório. Então, a gente espera, por exemplo, que à medida que eu for aumentando o número de parâmetros de uma árvore, a topologia da árvore vai sendo estimada cada vez mais corretamente. Em compensação, à medida que eu vou inserindo mais parâmetros, o suporte estatístico para cada nó deve ir caindo, tá? Se eu trabalhar com o modelo simples, aquele modelo que só tem uma taxa evolutiva, aí o que a gente espera? Que o Bootstrap suba, mas pode conter erros na topologia, na maneira como os táxons se agrupam. Então, depois, quando a gente for trabalhar no final desse módulo, como é que a gente determina os modelos e os valores, a gente vai ver que a gente tem que chegar no meio termo entre essa questão do erro sistemático, de ter um modelo bom,
e do erro aleatório de não ter um modelo que é mais complexo do que a gente necessita. E, finalmente, olha, quando a gente tiver os modelos com todos os parâmetros definidos, aí a gente vai lá fazer uma busca, no caso da verossimilhança, e tentar escolher as nossas árvores com base nesses modelos que foram determinados e nos valores. Então, você vai ter que dar para o Palp os dados, o modelo e os valores de cada um dos parâmetros antes de você poder iniciar aquela sua busca heurística, né? Da mesma maneira, eu vou mostrar para vocês na aula prática como é que a gente pode utilizar o Palp para dar para ele os modelos e mandar ele calcular distâncias entre táxons para os métodos algoritmos de Neighbor Joining e o PGMA.